A formação de cadastro, Letícia, aqui no TJDFT já tinha. Isso foi inovação em alguns tribunais, né? Porque aqui no TJDFT a gente já tinha a formação de cadastro. Aí isso foi obrigatório para todos os outros tribunais, né? Exatamente. Tava vendo aqui as conversinhas. Olha só, sobre essa formação, e assim, eu até achei conveniente falar um pouco do neoprocessualismo, porque ele tem tudo a ver com essa formação desse cadastro. Uhum. Porque quem é mais velho e já atuou numa época em que não havia cadastro, no TJDF você tem um bom exemplo. O TJ, ele é pioneiro em várias coisas que não existem no Brasil. Mas é o tribunal mais organizado, Letícia. Exato. Sério, eu trabalho em outros, eu já conheço outros e TJDFT. Então, você sabe como é que é. A vida que a gente vive aqui no quadradinho, a gente conversa com pessoas de outros estados, ela é simplesmente surreal. As pessoas escutam e ficam assim, a gente conta com agravo de instrumentos, julga, no acordo em 40, 60 dias, a pessoa surta. Ela fala, como é? Como? Eu falo, e 60 dias se demora muito, viu? Porque assim, se for uma coisa muito complexa, se não for, ou já tiver concedido alguma tutela de urgência, aí demora mais. Mas caso contrário, não. Então, assim, a nossa realidade aqui é muito diferente. Então, o TJ é pioneiro em fazer coisas. Você vê o PJF, o primeiro lugar onde o PJF foi colocado como piloto para testar. Então, assim, as coisas aqui andam muito mais rápido que o resto do Brasil. E tem coisas que estão no CPC novo que realmente nem de longe estão sendo aplicadas no resto do Brasil. Você menciona a própria audiência breve de conciliação inicial do procedimento, ela simplesmente é ignorada, mas não é porque o juiz não quer fazer, porque ele tem uma ideia. Não tem gente para fazer, não tem material para fazer, não tem lugar para fazer, não tem conciliador, não existe câmera privada. Aqui a gente fica debatendo se será que a gente vai fazer no online? Tipo, uma outra realidade, né? Então, assim, essa questão do cadastro, ela tá super dentro do espírito disso que eu tava falando agora do neoprocessualismo. O neoprocessualismo, ele tem uma ideia de trazer... É intenção, né, gente? Vai ficar achando que eu sou poliana. Mas a exposição de motivos do código é essa, né? A pessoa, às vezes, tem várias ideias, nunca leu a exposição de motivos. A ideia é essa. Que o processo seja um pouco mais democrático e que o juiz e as partes tenham mais responsabilidades, sejam mais responsáveis e mais cooperativas. Então, assim, o que a gente via na nossa época, que não havia regra do cadastro para peritos, era a escolha de uma pessoa qualquer. Aí você fala, não é não. Pelo menos ele era contador. Às vezes não era. Pelo menos ele era... No caso da medicina, não tanto. Às vezes a pessoa realmente era médica. É muito duro, né? Você escolher alguém que não é médico. Mas eu já... Aí seria exercício legal da medicina, né? Aí seria como Marília, né? Aí seria o crime. Eu já tive situações de perícia contábil que foi feita por uma pessoa que não era contador. Não era. Não foi cálculo? Foi contábil mesmo? Conta. De cálculo atuarial, daqueles que atualizam. E não era contador. E tem mais. Quando eu fui pesquisar sobre a criatura para saber, pelo menos assim, o currículo, o que você já fez da vida, né? Sei lá. Para eu poder impugnar aquele cara. Amor, uma pessoa assim, totalmente desconhecida para a carreira. Tinha carreira. Tinha faculdade, pelo menos? Então, mas uma outra coisa lá, tipo, acho que era administração. Tem muita confusão dessas duas perícias. Não tem que ter faculdade específica, não precisa ser bacharel para ser perito. Mas veja bem, você tem que ter uma formação e um currículo e uma atividade prática que seja... Veja, o código não tem como prever tudo, mas ele previu o mínimo de transparência e moralidade. Não é para o juiz escolher aleatoriamente, da maneira como era antes. Era sempre as mesmas pessoas. É porque às vezes pode ter muita gente aí que é jovem e não viveu essa experiência. Eram sempre as mesmas pessoas, o juiz só tinha um perito.
Ah, mas é porque lá no interior só tem aquele. Não, meu amor, era sempre a pessoa. E a resposta do juiz era: é a pessoa que eu confio. Porque o perito tem que ser da confiança do juízo. E essa é a pessoa que eu confio. Pronto, acabou. Porque não tinha absolutamente nenhuma regra. Nenhuma regra. Então, assim, tá maravilhoso. Não, pode não estar maravilhoso. Pode não ter ficado da maneira como algumas pessoas queriam que ficasse. Não ficou bem melhor do que era, que não era nada. Não tinha regra absolutamente nenhuma. Então, assim, eu acho que a formação do cadastro, que tem que ser publicizado, a própria regra do novo CPC, que diz para o juiz, quando possível, entre a mesma expertise, né? Enfim, para ele dar uma variada. Então, assim, você tem 5 profissionais. No Rio, São Paulo, tem 15 profissionais com aquela expertise. Por que você só não é mesmo? Eu só confio nessa. Não, um momentinho, seu juiz, um momentinho. Você tem no cadastro 15 pessoas que têm essa expertise. Por que você sempre baixa a mesma pessoa? O que eu acho é o seguinte: a escolha do perito, a nomeação de perito na regra antiga, como não tinha na inexistência de regra nenhuma, que não previa um cadastro prévio, um conhecimento, que esses currículos fossem publicizados, enfim, isso não era muito republicano. Essa é a minha opinião. Nomeação de perito não era uma coisa muito republicana. Era um negócio meio imperial. O juiz tem direito de nomear uma pessoa da sua confiança e eu pago. E se eu não fizer a perícia, eu tô lascada. Porque o juiz já falou que precisa de perícia, mas é uma pessoa que, eu não consigo nem impugnar. Então, assim, eu acho o 156, o 157 que fala dessa sempre que é possível, né, gente? Vamos ser razoável. Não tô falando num lugar que você só tem um. Aí se só tem um, o juiz vai nomear quem? Tem vezes que nem tem. Tem vezes que às vezes não tem daquela expertise. Então, às vezes vai buscar numa outra comarca. Ok, tudo bem, quando você tiver uma situação de dificuldade. Agora, numa Brasília, num Rio de Janeiro, num Belo Horizonte, num São Paulo. Você ficar agarrado naquele profissional, porque é o único que você confia. Isso não é bom, nem para os peritos, porque você cria ali uma casta do grupinho, só aquele grupinho que pega perícia. Não faz muito sentido. E não eu entendo que não é bom para as partes. Eu queria saber bom para quem. Você, entendeu? O juiz é bom para mim, porque eu confio no trabalho deste perito. Eu acho o seguinte: se não tem, tudo bem. Se tem, a alteração eu entendo como democrático, entendo como necessária, dentro de uma dinâmica que a gente vive de democracia. Entendeu? Então, assim, acho que a formação do cadastro, a formação das listas é importante e é bom para todo mundo. Eu não consigo ver ruim pra quem. Pode ser ruim pro tiozinho lá que fez a minha perícia lá no meu processo, que eu fico com ódio. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo a formação de cadastro. Sabe por quê, Letícia? Porque se o perito não atuar de uma maneira séria, se não atuar de uma maneira comprometida, o que acontece? Ele pode ser banido do cadastro. Então, já é uma coisa positiva para aqueles que não fazem a perícia certa. Exatamente, estar no cadastro. Exatamente, você estar no cadastro, você tem que fazer certinho. Então, assim, tem peritos que não pegam perícia, por exemplo, de justiça gratuita. Eu não vou pegar, porque vou receber menos. Né? Tem alguns que fazem isso, ainda falam assim, foro íntimo, sabe? Pra não falar. Íntimo, a gente sabe. Foro íntimo, né? Sempre quando é justiça gratuita, o cara sai na tangente e foro íntimo. Então, assim, essas pessoas, quando o juiz começa a ver que essa pessoa não está querendo pegar as perícias de justiça gratuita, está só querendo pegar as pagas, tira essa pessoa do cadastro, porque esse perito ele não está fazendo o trabalho certo. Passa para quem pega a justiça gratuita, pega a justiça paga e faz tudo com o mesmo zelo. Exato, e que faz os laudos de uma maneira clara, sem ser prolixo, que o juiz gosta da maneira como a pessoa esclarece os quesitos, que os próprios advogados, você vê eventualmente pela manifestação dos assistentes, ou você vê pela manifestação dos advogados que foi um bom laudo, que foi um bom trabalho. É claro que um ponto sempre vai odiar. O perito
Mas a vida é assim, com o juiz. Ah, mas juiz também, né? Sempre vai desagradar uma parte. Mas você vê que um dos profissionais, né, de um dos lados, apoiou, disse que tá muito bem embasado, que foi um trabalho bem feito. Não dá, no tempo em que vivemos, pra ficar nesse negócio de eu vou chamar o fulaninho, porque fulaninho é meu amigo, meu parça. Isso aí não existe, entendeu? E era assim, essa que era real. Não havia uma mínima transparência. Sim. Entendeu? Então, por mais que hoje, eventualmente, alguém diga assim, mas a gente também que o juiz às vezes só escolhe. Então, mas tem como ser... Antes, se você fosse na vara, a resposta era: o juiz faz e escolhe e nomeia aquele confia, pronto, acabou. Hoje em dia, vai dar um trabalhinho. Porque você como perito, por exemplo, você pode falar, oxe, mas então, não me nomeia nunca. Porque eu tô nessa lista aqui também, nunca fiz nada, tal, o juiz podia justificar, entendeu? Antes não tinha nem o que justificar, porque você não tinha nada transparente. Então, assim, eu acho que essa foi uma inovação muito relevante e, na minha opinião, para todo mundo. Só não foi pro tiozinho que era nomeado sem... ganhava dinheiro lá, sem qualificação, sem coisa nenhuma. Letícia, eu tenho uma pergunta até sobre o cadastro nos tribunais. A gente viu que o novo CPC, ele tirou a graduação de nível superior. Então, quando eu tive uma aula também sobre o novo CPC, e falaram que era o seguinte, era para o juiz poder, por exemplo, poder nomear uma pessoa que tivesse aquela expertise, mas não tivesse uma graduação. Vamos supor, num garimpo, aquele garimpeiro mais antigão, assim, que ele sabia muito sobre aquilo, só que ele não tinha uma formação de nível superior. Só que eu vejo o seguinte, muitos tribunais solicitam na hora da documentação o currículo e o diploma. Então, assim, será que esse tribunal ele pode exigir esse diploma? Eu acho que pode também. Eu acho que pode, e vou te dizer que eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, você tem um exemplo perfeito. Às vezes, o juiz pode pegar um rapaz que é engenheiro lá de Minas, mas não tem experiência. Enquanto que lá naquela cidade do garimpo, lá tem um cara que não é engenheiro de Minas, mas é um super expert, considerado pela geral como o cara que sabe tudo. Eu acho que essa foi a intenção. Não foi a intenção dizer que perícia contábil não precisa ser feita por contador ou perícia médica não seja feita por médico. Sim. Entendeu? Tem coisas que são inafastáveis. Não tem como fazer uma perícia odontológica ou uma cirurgia plástica, aquelas coisas de dano estético. Sim, não tem como. Ou implantes dentários. Eu tive uma perícia assim, que era de dentista. De implante? Tive a última live foi com uma dentista. Foi com a perita odonto. E ela falou justamente isso. Que a maioria dos problemas que dá é implante. Tá tendo muito, exatamente, tá tendo muito. Como aumentou muito esse negócio de implante, tá tendo. E realmente o juiz fica mãos atadas. Sim. Porque ele depende do perito. Não tem como. Um tá falando que foi, o médico do dentista falando que fez do direito, mas, entendeu? Então, assim, tá tendo umas panelas aqui. Tá tendo aqui também, viu? Eu não sei quem é. Eu acho que é pronunciamento aí. Eu acho que é. Eu não sei porque eu não tô assistindo TV, então eu tô meio alheia. Ao que tá acontecendo. Filha, enfim. Não tive nem a oportunidade de bater panela. Mas é isso, assim, é isso que eu acho. Acho que não foi pra isso. Foi pra situações em que o juiz perceba uma questão que... Você já imaginou, tipo, uma coisa assim, legista, sabe? Foi justamente o que você falou no começo, da flexibilização. É isso! Exatamente. Porque o juiz, ele não vai... Na verdade, ele não vai nomear uma pessoa que não saiba aquilo. Mas se ele precisar de alguém que não seja graduado, ele pode. Exatamente. Aí, antes tinha que ser, mas aí agora, como o código tá numa vibe de flexibilidade, ele me permitiu. Isso não quer dizer que eu vá fazer. É o neoprocessualismo. Quer dizer que ele me permitiu. Então,
cabe a panela. A panela tá toda, tá pra todo lado. Ah, tá aqui também. Pro povo que não tá aqui em Brasília entender por que tem esses barulhos acontecendo, gente. É panela. Aqui também, tá lá fora, o pessoal tá batendo bastante. Então, Até o cachorro latindo. essa é a ideia.